E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução de mais uma questão do caderno rosa. Agora a questão 175, tá? Essa questão nos diz o seguinte: em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante toda a competição. Então a gente viu que todos eles partiram da distância zero, então, e no tempo zero. E aí a gente tem aqui todos chegando no final, esses pontos aqui que eu estou marcando de vermelho, todos esses pontos, o que é que eles têm em comum aqui, se a gente for observar? O que todos têm em comum é que o y de todos esses pontos vale 100. Então, quer dizer que todos os carros percorreram os 100 metros. Agora, o que é que vai diferenciar um do outro? É o tempo que eles gastaram para percorrer esses 100 metros. Né? Quem gastou menos tempo significa que chegou primeiro. Quem gastou mais tempo significa que chegou depois. E o que gastou mais tempo de todos foi o último lugar. E aí diz assim, qual o número de ultrapassagens? Essa é a pergunta. Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Então, pessoal, se a gente for analisar aqui no gráfico, quem vai ser o veículo que chegou em último lugar? Vai ser aquele que demorou mais tempo para chegar, né? E o que demorou mais tempo, se a gente for avaliar aqui, ó, vai ser esse que está mais à direita aqui. Ele gastou aqui aproximadamente esses 15 segundos, né? Se não for exato os 15. Então, a linha que a gente quer olhar é essa linha que eu vou grifar aqui de verde. Ó. Essa linha aqui representa o carro que chegou em último lugar, tá? Então, vamos lá. Esse carro ele vai ter ultrapassado outro carro se em algum momento desse percurso que ele percorreu, ele ter os gráficos terem se chocado em algum ponto, né? Porque se eles tiverem se chocado, o que é que significa? Que em algum momento aquele carro ali ultrapassou o outro. Só que aqui tem uma observação importante. Vamos ver quais são os pontos, se a gente for pensar aqui. Ó. A gente tem esse ponto aqui, onde o gráfico verde toca em outro gráfico, que seria esse gráfico aqui, ó, que eu vou fazer de azul, tá? E a gente tem esse ponto aqui, que é onde a gente vê, ó, a relação, o ponto de interseção entre a linha verde e essa curva amarela. Só que aqui vamos pensar no seguinte. Nesse ponto azul, foi o carro verde que ultrapassou ou foi o carro verde que foi ultrapassado? A gente já sabe que no máximo essa resposta vai ser 2, tá? Só que pensa comigo, se você observar antes do ponto azul, comparando com o gráfico verde e o gráfico azul, tá? Olha essa região preta que eu estou pintando aqui, ó, que está entre esses dois gráficos. Durante todo esse intervalo de tempo até chegar no ponto azul, a linha verde está acima da linha azul. E essa linha verde estar acima da linha azul significa que o carro verde está percorrendo uma distância maior até esse momento que o carro azul. Então significa que quando chegou nesse ponto de encontro que passou, após ter passado o ponto de encontro, o que é que acontece agora aqui? Ó? A linha azul é que está acima da verde. Então quer dizer que agora o carro azul está percorrendo uma distância maior do que o carro verde. Então nesse ponto azul, não foi o carro verde que ultrapassou, foi o carro verde que foi ultrapassado. Então ele foi ultrapassado por esse carro azul. E o mesmo raciocínio vai ser para o ponto amarelo, exatamente o mesmo raciocínio, tá? Então aqui nesse ponto amarelo a gente vê que foi o carro amarelo que ultrapassou o verde. Ou seja, quantas ultrapassagens o carro verde fez? Foi o que chegou em último lugar. Nenhuma. Ele não fez nenhuma ultrapassagem, zero. Ele foi ultrapassado 2 vezes, mas ele não fez nenhuma ultrapassagem, tá? Então a resposta aí, letra A. Se vai ficar alguma dúvida, pessoal, você pode postar nos comentários, tá? Então valeu e até a próxima questão. Um abraço.